Buenos días a todos. Damos inicio al presente diálogo titulado Un diálogo sobre política y modernidad con María Isabel Limongi en el marco de los diálogos del Gino Germani. Los diálogos son un espacio de intercambio entre distintos grupos y proyectos de investigación, pero sobre todo de investigadores, instituciones, facultades y personas con intereses comunes. La presente mesa en ese sentido, se encuentra organizada por el UASIT Repúblicas, Derechos y Estado de Derecho, Génesis Teórica e Histórica y su impacto en el debate político contemporáneo en América Latina, el PICT República y Republicanismos en la obra de Nicolás Maquiavelo, Proyecciones en el debate teórico político contemporáneo, el programa Teorías de la Democracia y del Estado y el grupo de investigación en ciencia política, Teorías modernas de la resistencia en América y Europa. Eh, Bueno, ahora pasamos a hacer una breve presentación de nuestra inventada María Isabel Limongi, primero en portugués y después Julián la hace en español. Eh, Posteriormente, María Isabel hablará y presentará su texto y después abrimos al diálogo para así podemos charlar. Eh, Maria Isabel Limongi è graduata e mestre in filosofia per l'Università di São Paulo, da mesma forma è doutora in filosofia per la mesma istituição. Attualmente atua como professora titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná e é membro do Conselho Editorial de Dois Pontos. Sua pesquisa aborda as relações entre o Estado e a sociedade no pensamento político moderno, em particular no pensamento político de Thomas Hobbes e David Hume, dedicando-se atualmente a refletir sobre as raízes do conceito de democracia moderna no século XVIII, a partir da perspectiva dessa relação. Da mesma forma, publicou artigos sobre o pensamento de Pascal, Maquiavel e Harrington. Algunas de sus publicaciones más recientes son Estado representativo y Derecho Penal en Hobbes, publicado a inicios de este año; Hume y Harrington, Caras del Maquiavelismo Británico; Crisis democrática y democracia como forma de experiencia política moderna en Tocqueville Stuart Mill; Hobbes y el fundamento material de la política; Sin esquecer o obscurar publicaciones como Homem excéntrico, Paixões e Virtudes en Thomas Hobbes; Hobbes o fundamento material de la política; Potente y potestas, no Leviatán de Hobbes; y a semántica do materialismo de Hobbes. Actualmente, seus interesses de pesquisa pairam sobre os vínculos entre as instituições políticas e a sociedade, juntamente com as raízes da democracia moderna no século XVIII. Como a qual avança um estudo comparativo do pensamento político de Montesquieu, Rousseau e Hume sobre a forma de pensar as instituições políticas em sua relação com a sociedade. Assim, ela aborda as raízes do conceito de democracia moderna em suas três dimensões, como forma de governo, como forma de Estado e como forma de sociedade. Julián, si querés, te paso la palabra. Hola, un saludo. ¿Se me escucha ahí? Sí. Bien. Gracias, Tony, por la presentación y especialmente gracias a María Isabel por acompañarnos en el día de hoy. Realmente su generosidad alegra muchísimo estos espacios de encuentro virtual frente a todas las situaciones que estamos pasando. Em, La presentación de Tony, digamos que ya dijo quién es nuestra invitada, solo me gustaría sumar un par de cosas más. En primer lugar, mencionar la publicación de Joven excéntrico o Pasiones e Virtudes en Thomas Hobbes. Disculpen la terrible pronunciación en portugués, que es una obra del 2009 y realmente considero que es una obra para el pensamiento político moderno y en especial para los estudios hobbesianos un aporte realmente importante y
que es una obra que merecería un poco más de reconocimiento. Lo digo eh, a propósito de poder dialogar y poder generar este intercambio desde diferentes perspectivas latinoamericanas. Y mencionar súper rápidamente el último trabajo de María Isabel, Estado Representativo y Derecho Penal en Hobbes. Una obra que fue un breve texto que fue discutido en el homenaje que se le hizo a Jorge Doty durante el 2019 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Este es un texto de reciente publicación y realmente creo que vale la pena tener muy presente estas obras. No siendo más, no quiero acortar más el tiempo y escuchar prontamente a María Isabel. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Oh, muchas gracias, digo yo, por la invitación. ¿Escuchan? ¿Me escuchan bien? Yo oigo muy poco, muy bajo, ¿puede ser? ¿O me pasa solo a Muy mí? bajo. Ótimo. Vou chegar mais perto. Continua abaixo? Continúa abajo, sí. Uma coisa. Agora melhorou? Melhoró. Com o Obrigada. fone de ouvido, vou tirar o fone então. Bom, bom dia a todos e todas. Eu vou falar português, porque a alternativa seria falar portunhol, que acho que é uma língua talvez mais difícil de ser entendida do que o português. Então, eu vou falar bem devagar, e caso vocês não me entendam em algum momento, podem me interromper e eu repito, ou conto com a ajuda do Antônio, que fala português, para traduzir para o espanhol a minha fala. Eu fiquei muito honrada com o convite, fico muito feliz em saber que os meus escritos sobre Hobbes interessam a vocês. Fico também muito contente, os escritos, as coisas escritas na Argentina também me interessam e fico muito feliz com a possibilidade de trocarmos um pouco as nossas ideias, as nossas perspectivas e estreitarmos os laços, que eu acho que é algo muito importante. Nós temos uma história em comum, né? E temos, acho que, poucos laços, temos que eles têm que ser significativamente estreitados. Bom, eu entendi que o convite para a conversa de hoje era, e agora eu passo então a ler o texto que está aí na tela, que não é bem um texto, são as anotações para a minha fala, não é algo fechado, acabado, né? Mas só para facilitar a compreensão. Então, eu passo a ler e, por vezes, eu vou me afastar do que tá escrito, mas não muito para manter o tempo. Não quero falar mais do que 20 minutos. Então, eu entendi que o convite para a fala de hoje era para que eu falasse do contexto de enunciação da minha pesquisa em filosofia política moderna. Acho que foi esse o termo que o Antônio usou num dos e-mails que me enviou, né? E se eu entendi bem a demanda, ela é motivada por um certo mal-estar, o mal-estar que um crítico literário brasileiro chamado Roberto Schwartz, trabalhando sobre a obra de Machado de Assis, que é um dos grandes escritores brasileiros do século XIX, o Roberto Schwartz, então, falando da obra de Machado de Assis, cunhou um termo que nós usamos bastante, que é as ideias fora de lugar. Ele dizia, Machado de Assis lida com as ideias fora de lugar. Então, que ideias são essas? As ideias republicanas, liberais, importadas da Europa,
e que, ao encontrarem aqui no Brasil e na América Latina um solo infértil e de difícil aclimatação, não podiam ser evocadas senão com alta dose de hipocrisia por uma elite escravocrata que o Machado de Assis descreveu como ninguém, né? Era o objeto dele, da sua literatura, é esta hipocrisia da nossa elite liberal escravocrata. E então eu entendi que vocês me colocavam o desafio de falar um pouco, de explicar como se pode estudar autores como Thomas Hobbes e David Hume, que são os autores aos quais eu mais dediquei a minha pesquisa. Julian mencionou as minhas publicações sobre Hobbes, e eu acabo de estar no prelo de acabar e terminar um livro sobre Hume. Então, são esses os dois grandes autores em torno do qual a minha produção, o que há de mais significativo na minha produção, se dedica. Então, que sentido há em estudar esses autores, Thomas Hobbes e David Hume, no Brasil, e como fazer isso sem se tornar um personagem machadiano, um personagem do Machado de Assis? E para eu tentar falar um pouquinho disso, eu acho que é preciso começar pelo contexto brasileiro em que o meu interesse pela filosofia política moderna se despertou e minha pesquisa em torno dessas temáticas e desses autores se desenvolveu. Bom, o Brasil saiu da ditadura instaurada pelo golpe militar de 1964, foi quando nós entramos no regime militar, por meio de um processo lento e gradual que culminou em 1988 na promulgação da nossa chamada Constituição Cidadã, a Constituição de 88, que foi fruto de um grande acordo nacional que envolveu, entre outras acomodações, a anistia aos militares, que não aconteceu aí entre vocês. Nós anistiamos, nós fizemos um acordo de uma anistia geral e restrita. Não se fala mais no que aconteceu. E hoje nós lamentamos e pagamos um preço bastante alto por isso. Mas o fato é que a Constituição de 88 é uma Constituição muito detalhada, muito extensa, que perfaz a armadura jurídica do Estado brasileiro, do então sonhado Estado democrático de direito, que substituiria o Estado militar. E eu sou filha desse momento, da Constituição de 88. Eu nasci durante o período mais sombrio da ditadura, cresci com o processo da abertura democrática e era uma jovem adulta em 88, estudante de filosofia na Universidade de São Paulo, preparando-me, então, para me colocar a serviço da institucionalização da democracia no Brasil. Muitos da minha geração, alguns mais, outros menos, alguns mais desconfiados, outros mais esperançosos, mas todos, em alguma medida, acreditaram na capacidade que a Constituição de 88 teria e que ela tem para moldar a nossa história futura. E muitos de nós interpreta o momento atual no Brasil, que vocês devem saber é um momento gravíssimo, depois do impeachment, então, da presidenta Dilma Rousseff e da ascensão do bolsonarismo, muitos de nós interpretam esse momento como fruto de um golpe contra a Constituição de 88. E esse debate é um debate acalorado que nos tomou e nos toma ainda na imprensa, nas ceias de família, no Natal, essa é a discussão que nós fazemos, nas mesas de bar. Foi golpe ou não foi golpe? O Brasil sofreu um novo golpe ou não foi um golpe? Fato é que nesse processo golpista, e ao usar esse termo, eu já indico que eu acho
que foi golpe, mas um golpe escalonado, em etapas, está sendo um golpe. Nesse processo golpista, o fato é que a Constituição de 88 permaneceu de pé, como uma referência que ninguém ousa contestar. O próprio Bolsonaro, ao conclamar o povo para invadir o Supremo Tribunal Federal, agora, no 7 de setembro, que foi uma data aqui candente no Brasil, o Bolsonaro, então, ao conclamar o povo para invadir o Supremo Tribunal Federal, numa atitude claramente anticonstitucional, ele o fez em nome da Constituição e ele alegava defendê-la. Ele dizia e repetia, né, que ele estava agindo dentro das 4 linhas da Constituição. Se a Constituição fosse um terreno, ele estivesse ali dentro. E o pessoal brinca, bom, mas nossa Constituição tem muito mais do que 4 linhas. Quer dizer, ele só respeita 4 linhas da Constituição. Mas ela tem muito mais. Mas, brincadeiras à parte, o fato é que a Constituição de 88 ela está lá, de pé, como marco e referência, aviltado, mas, ao mesmo tempo, capaz de impor limites ao processo golpista, de impor resistência a esse processo. E ela está fazendo esse papel claramente nesse momento. E daí a discussão. Nós temos ainda a nossa Constituição? Não temos? Ela foi golpeada, ela está de pé, as instituições estão funcionando, não estão funcionando. Isso está... Há uma série de dúvidas em relação a isso no Brasil atual. Bom, mas o que me importa não é falar das desventuras do Brasil contemporâneo, mas destacar o contexto em que nasceu e se desenvolveu, então, a minha pesquisa universitária e acadêmica em torno de certos temas e autores da filosofia política moderna, que é, então, o contexto da redemocratização, referenciada na Constituição de 88. E não é de se estranhar que, durante a minha graduação na Universidade de São Paulo, eu ingressei em 86, durante o primeiro governo civil, um governo que ainda não tinha sido eleito, não foi eleito pelo voto, mas era um governo de transição para a democracia. Eu comecei a estudar filosofia, então, nesse contexto. Nesse governo que se realizou justamente a Assembleia Constituinte, que em 88 gerou a nossa Constituição Democrática, né? E que, por sua vez, preparou as eleições diretas. Então, nesse contexto, era natural que Jean-Jacques Rousseau fosse, e ainda é, um autor muito visitado na Universidade de São Paulo, muito estudado. Nós temos obras de referência importantes em torno do Rousseau, e eu cito aqui o livro do Bento Prado Júnior, A Retórica de Rousseau, e o livro do Roberto Salinas Fortes, ambos professores da USP, da Universidade de São Paulo, eram professores no tempo em que eu ali estudava, o livro do Salinas, que é o Paradoxo do Espetáculo, Política e Poética em Rousseau. São 2 obras que eu considero realmente magistrais da filosofia política brasileira, né? E que eram marcos ali para a minha geração, e na esteira delas, muitos outros estudos sobre Rousseau foram produzidos no Brasil. E acho que esse apreço pelo Rousseau, esse interesse pelo Rousseau, se explica ali nos anos 80, pelo contexto da redemocratização e pela aposta que se fazia no nosso contrato social e no novo tempo que ele prometia inaugurar, não sem muitos impasses e contradições. Já então, se sabia que esse contrato não poderia ser construído como uma ideia fora de lugar, né? O perigo de estarmos construindo algo que não tinha nada a ver, né? Uma idealização que não condizia com a nossa realidade. Então, isso já era tema, né? O contrato não podia ser uma ideia fora do lugar, o que, no entanto, ele não deixava de ser. Mas que deveria se ancorar, ou ao menos preparar o solo para se ancorar na sociedade brasileira. E era isso, sobretudo, o que interessava esses meus professores na obra do Rousseau.
pensar com ele as contradições e os paradoxos ligados à efetivação do contrato, de um contrato democrático, que a Constituição de 88 materializava, numa sociedade profundamente marcada pela desigualdade. O Brasil é uma das sociedades mais desiguais do mundo e é certamente da América Latina, em termos de desigualdade, porque nós temos muita riqueza e muita miséria. Então, numa sociedade profundamente marcada pela desigualdade e pela violência, como a brasileira. E, de certo modo, de 88 para cá, a violência do Estado só cresceu, praticada pelo Estado. Então, isso marca um contexto contraditório, né? Uma carta, uma constituição que procurava desenhar o Estado democrático e uma sociedade que estava longe de ser democrática. Então, nesse contexto, diante desse cenário, o meu interesse voltou-se para Thomas Hobbes. Esse contexto, então, da Universidade de São Paulo, em que Rousseau era o autor super valorizado. Nós tínhamos já alguns estudos sobre Hobbes, sobretudo o estudo do Renato Giannini Ribeiro, Ao Leitor Sem Medo, né, que era, para mim, também uma referência de um estudo sobre o Hobbes no Brasil, mas a minha linha foi bastante diversa do estudo do Renato Giannini, porque eu me interessava pelo Hobbes, que seria, digamos, um contratualista vilão, maldito. O queridinho era o Rousseau, né? Mas que me parecia mais interessante que Rousseau para pensar as nossas contradições e paradoxos. E o que me atraía em Hobbes era o fato dele pensar o contrato em relação com a guerra, sobreposto à guerra. Né? Entendo que o contrato hobbesiano não elimina o estado de guerra, mas ele se sobrepõe como um segundo andar sobre a guerra, ou sobre as relações de força e poder, o tema então da potência, né, que me chamou a atenção no Hobbes, sobre relações de força e poder pré-existentes e que não são anuladas pelo contrato, mas possivelmente reorganizadas por ele. Então, esse esquema me parecia mais condizente com as condições do contrato à brasileira, já que no Brasil nós efetivamente vivemos uma guerra civil. E sobre isso eu indico para vocês um documentário que está no YouTube, do João Moreira Salles, que se chama Notícias de uma Guerra Particular, e que fala dessa guerra que o Brasil vive nas favelas cariocas, sobretudo, né, no Rio de Janeiro, mas que se espalha pelo Brasil todo, a guerra contra o tráfico. E nesse documentário, o João Moreira Salles mostra claramente que se trata de uma guerra, que o linguajar é da guerra, a atitude dos participantes é a atitude de uma guerra civil, efetivamente. Então, aqui, o Estado de Direito e o estado de guerra convivem e se interpenetram. E Hobbes oferecia e oferece, né, um arsenal conceitual para pensar esta realidade. E aqui eu aproveito para abrir um parênteses e responder a pergunta que também me foi endereçada pelo Julián e pelo Antônio. Por que estudar filosofia política moderna, propriamente dito? Né? Por que voltar aos modernos? E eu diria, por causa, assim, o que sempre me impressionou muito no Hobbes é a precisão conceitual dele, né? O arsenal conceitual que ele nos oferece, né? E que, por estar um pouco distante no tempo, nos obriga a abrir os ouvidos e a escutar, né, o que está sendo dito lá, que acho que diz muito sobre nós, incluindo nesse nós os latino-americanos, que são a América Latina, que é fruto dessa modernidade europeia, com todas as suas contradições e problemas. Né? Então, por que estudar filosofia política moderna? Para escutar o vocabulário em que esses problemas, esses impasses
se colocaram e que, de que nós somos filhos, de que nós somos frutos, né? A América Latina enquanto um espaço colonizado. Então, Hobbes me oferecia esse arsenal para análise e de escuta, né? Para entender, para elaborar essas questões. Então, no meu doutorado, defendido em 99 e publicado 10 anos depois, ele foi publicado só em 2009, eu segui trabalhando um pouco o texto. Mas lá em 99, quando eu escrevi pela primeira vez, né, eu não tinha plena consciência do que me movia, mas hoje entendo que eu estava motivada por uma tentativa de defender a perspectiva hobbesiana em relação à rousseauista, em tornar o Hobbes um autor menos vilão, menos maldito, mais palatável ao gosto brasileiro. O que eu procurei fazer, então, a partir de um estudo que procurava desmontar o que eu entendia ser a superenfatizada antropologia negativa do Hobbes. Aquela história, o homem é mau, é egoísta, ele só quer satisfazer os seus desejos, e por isso ele precisa de um Estado repressivo, etc. Essa é uma leitura até hoje comum no Brasil, e posso citar aqui o livro de uma colega minha que fez o doutorado meio paralelo ao meu, da minha geração, a Yara Frateschi. Ela tem um livro que se chama Física da Política, publicada pela editora da Unicamp, que para mim representa essa outra leitura do Hobbes a qual a minha se contrapõe. Eu e Yara somos muito amigas. O pessoal costuma brincar que quando a gente conversa é a guerra de todas contra todas, né? Porque a gente diverge bastante na interpretação do Hobbes. Mas justamente o que eu queria era, nesse meu estudo, colocar no lugar desse homem mau. Era um estudo, sobretudo, sobre a antropologia hobbesiana, sobre a concepção que o Hobbes tem do homem, e eu queria colocar no lugar desse homem mau e egoísta, do indivíduo atomizado e autocentrado nas demandas do próprio desejo, queria colocar no lugar deste homem o homem hobbesiano como um homem inserido em contextos relacionais. Foi o que eu chamei do homem excêntrico, um homem que é transpassado pelas relações com os outros corpos, né? Ele é um corpo entre outros corpos, afetados por outros corpos, afetado pelos outros homens, pelas suas opiniões e pelas relações de poder, quer dizer, no plano propriamente antropológico, o homem hobbesiano é um homem transpassado por relações de poder, e aí o tema da potência, né? É um ser de linguagem em relação a outros seres de linguagem, um ser de razão em relação a outros seres de razão, uma pessoa jurídica em relação às outras pessoas jurídicas. Quer dizer, o homem, o que eu queria mostrar isso, o homem hobbesiano é um homem sempre em relação. Ele não é o indivíduo atomizado de que se fala. E a minha tentativa nisso, então, era tornar o Hobbes mais interessante e não descartá-lo tão facilmente como ele era descartado por meio da leitura que atribuía a ele uma antropologia negativa. E eu quis colocar no lugar uma antropologia relacional, vamos dizer assim. E, portanto, o problema da passagem do estado de natureza para o estado civil deixava de ser a passagem do indivíduo atomizado para a vida em comunidade associada, mas de um tipo de associação para outro tipo de associação. Né? Um tipo de relação, relações de poder, de guerra, etc., para relações mediadas agora pelo direito. E desse percurso, então, lá do meu doutorado, eu retive como objeto de reflexão futura a questão da relação entre potência e potestas, tal como ela se coloca no Leviatã. O meu foco foi o Leviatã, porque eu acho que aí é que a questão toma corpo para valer, e o Hobbes organiza todo o pensamento político dele em torno dessa relação. E foi então que eu publiquei um artigo no mesmo ano em que eu publiquei o livro, que é esse que deu origem a esse outro que vocês leram, que é o Potência e Potestas no Leviatã, de Hobbes. Então, é um tema que saiu lá do meu doutorado, dedicado à antropologia do Hobbes, mas que depois ganhou autonomia
em relação a esse percurso anterior. Eu havia trazido esse tema da potência e da potestas na bagagem do estágio sanduíche que eu tinha feito na França durante a elaboração do meu doutorado. Nós, no Brasil, temos isso que a gente chama de bolsa sanduíche. Você sai no meio do doutorado, vai fazer um estágio em algum lugar e volta para defender no Brasil o seu doutorado. Então, eu fiz meu doutorado sobre orientação da Marilena Chaui e fui passar 2 anos na França com o Zarqa, que naquela época tinha um grupo de tradução do Leviatã e muitas discussões. Foi bem interessante esse período lá. E, justamente, eu trouxe da mala esse tema, porque eles estavam falando disso lá. Né? O Zarqa tem um artigo no livro dele sobre Hobbes e o Estado Moderno, e o Luc Fanot, que era então o seu doutorando nessa época, tinha escrito também um texto sobre a potente e a potestas, publicado lá no Vocabulário, um livro sobre o vocabulário hobbesiano. E eu tinha ouvido esse tema lá, né, visto eles trabalhando, e trouxe, então, na mala para o Brasil essa temática. E, para mim, num primeiro momento, eu aproveitei dela como mais um contexto relacional, as relações de poder, de potência, em que eu elaborava lá o meu homem excêntrico. Mas depois, então, o tema passou a me interessar por ele próprio. Até porque também via repercussão na minha banca de doutorado, todo mundo chamava atenção, pô, aí tem uma coisa interessante, né? Então eu fui apurando o ouvido para essa temática. Mas enquanto o Zarqa e o Foanot, nos seus trabalhos, destacavam a diferença entre os dois conceitos de poder, né? Eles dizem, Hobbes tem 2 teorias do poder: poder enquanto potestas, o poder enquanto potência. E eles estavam interessados em mostrar e demarcar o campo dessas 2 teorias. O meu interesse estava na zona de intersecção entre a potência e a potestas, né? Ou eu estava interessada na relação entre direito e poder, ou direito e força, que estava no coração, então, do Leviatã. E contra a qual se insurge Rousseau. Né? Eu cito aqui uma passagem do capítulo 3 do livro 1 do Contrato Social, quando Rousseau está tratando do direito do mais forte, né? E ele diz: a força é um poder físico, não vejo que moralidade pode resultar dos seus efeitos. De uma relação de força não surge direito, direito e força são coisas completamente separadas, e eu achava interessante justamente que no Hobbes não eram, né? Que havia uma promiscuidade, uma passagem da potência para potestas, da potestas para potência. E a partir dessa chave eu ensaiei então algumas incursões nas temáticas da dissolução do Estado, da resistência, da representação política, da punição e do governo. Sempre explorando essas temáticas a partir do Leviatã e da relação entre potência e potestas. E sobre essa temática do poder e da força, eu era estimulada a estudar isso no Hobbes por conta dos estudos que se faziam no Brasil sobre Maquiavel, que, especialmente na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, com o professor Newton Binotto, que vinha da França, 10 anos mais velho que eu, e já, quando eu fazia o meu doutorado, já estava publicado aqui o doutorado dele sobre o Maquiavel, que ele fez também na França, sob orientação do Claude Lefort. E era um livro que se chama Maquiavel Republicano, né? Fortemente influenciado pela leitura do Lefort, e que deu alguns frutos. O Elton Adversi, Sérgio Cardoso, são outros autores que trabalharam Maquiavel, Gabriel Pansera, nessa chave aberta pelo Lefort e que havia sido, então, trazida ao Brasil pelo Newton Binotto, da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? E o Lefort era também uma referência, sempre foi uma referência importante no Brasil para pensar a democracia, notadamente para Marilena Chaui, que faz um amplo uso do Lefort,
e ela também havia sido a minha orientadora no meu doutorado. E então, no Maquiavel do Lefort e do Newton, o tema do conflito civil e da institucionalização de uma ordem civil, né, o tema maquiaveliano ordine civile, né, a partir do conflito, era o tema central e que mobilizava aqui no Brasil a leitura e o interesse pelo Maquiavel. Fica aqui a indicação de um artigo do Sérgio Cardoso, publicado na revista Discurso, da Universidade de São Paulo, se chama Em Direção ao Núcleo da Obra Maquiavel, sobre a divisão civil e suas interpretações. Ele faz um mapa dessa discussão no Brasil, todo esse tema da divisão civil no Maquiavel, e como sendo o coração da obra, e sobretudo, a relação disso com as instituições políticas é o que está, enfim, um pequeno debate se produziu aqui em torno disso. E eu acompanhei esse debate, né? Eu não sou uma especialista na obra do Maquiavel, mas sempre me interessei, estudei e na relação com esses colegas que desenvolviam um trabalho muito interessante sobre Maquiavel no Brasil nessa época. E eu então olhava para Hobbes e para sua teoria do poder enquanto potência e via maquiavelismo. Eu via ali Maquiavel. Partindo do Lefort, eu tinha aprendido a localizar no Príncipe uma teoria do poder enquanto força e reputação. Né? O que é o poder do príncipe para o Maquiavel? No meu entender, na leitura que eu fui em sala de aula, enfim, desenvolvendo. Força, capacidade de reunir força para um projeto comum, revestida de uma certa aparência. Uma força que parece justa, parece religiosa, aparece cruel. Diversos nomes, diz Maquiavel, podem colar nessa capacidade de realização do príncipe. Né? Então, eu vi ali no príncipe essa teoria do poder enquanto força e reputação, força vista de uma certa maneira, apreciada de uma certa maneira, que me parecia ser a precursora daquilo que o Zarkar chamou a semiótica do poder no Hobbes, quando ele analisa o capítulo 10 do Leviatã, e que me interessava também. Então, eu vi aí uma ponte entre Maquiavel e Hobbes nessa, vamos resumir assim, semiótica do poder. E o que me parecia interessante é que Hobbes sobrepusesse a essa teoria do poder e a temática maquiaveliana do governo uma teoria do Estado e da soberania, porque era justamente essa relação entre esses campos que permanecia no meu horizonte de preocupação. Eu, que era filha da Constituição de 88, de um arcabouço legal, super bem construído, que se encaixava mal à sociedade brasileira. Então, eu queria Hobbes e não Maquiavel, por causa da teoria do Estado, justamente, que estava lá. Né? Eu queria completar as reflexões que se faziam em torno do Maquiavel com o Hobbes introduzindo aí a temática do Estado e da soberania. E então, se Maquiavel oferecia um caminho, uma passagem, levando da dinâmica social do poder enquanto potência à autoridade política, e eu estudei Maquiavel desse ponto de vista, né, sobretudo o príncipe, olhando bem quando ele fala de potestá, potência, autoritá, né, toda a passagem entre esses conceitos. Maquiavel, então, oferecia aí um caminho, passagem de uma coisa a outra, e esse caminho não era marcado pelo corte do contrato, como no caso de Hobbes e Rousseau e dos contratualistas, mas eu segui interessada no corte, na diferença entre o sistema jurídico institucional de um lado e a dinâmica social do poder do outro, e na sobreposição ou na articulação entre esses campos. Então, enquanto teórico do Estado, Hobbes permanecia para mim incontornável e eu não o trocaria por Maquiavel, né? Não me juntei aos meus colegas que estudam Maquiavel, eu permaneci
estudando a obra do Hobbes, mas de uma perspectiva que dialogava, então, com o que eles estudavam sobre Maquiavel. E foi então que o meu interesse começou a se voltar para a filosofia política de Hume, que é um autor pouquíssimo estudado no Brasil. No mundo, agora começa a se olhar mais para o Hume como um autor político, que pensa a política. No Brasil, não há, acho que há uma tese de doutorado, duas, que uma bastante recente, começa, e uma já mais antiga, de um professor também de ciência política da USP, que olha um pouco para o Hume da perspectiva da política. Hume é um autor que sempre me interessou, desde a graduação, um pouco pela sua teoria do juízo, da normatividade, como ele pensa a gênese da normatividade, uma gênese empírica da normatividade. Mas comecei a olhar, então, para a filosofia política do Hume, para pensar, a partir dela, a temática que me interessava no Hobbes, que agora eu redefinia, a partir do Hume, como a relação entre Estado e sociedade. Né? Porque no Hobbes a gente não pode dizer que tem uma teoria da sociedade propriamente dita, não? Ainda o termo não havia nascido, né? A sociedade civil como algo diferente da comunidade política propriamente dita, mas numa relação com ela. Mas na obra do Hume isso já está claramente delimitado, né? Sociedade civil e a sociedade política propriamente dita, né? Que são diferentes, mas estão em relação. Então eu comecei a olhar para isso no Hume, e esse estudo então me levou ao livro que eu mencionei, que está agora no Prelo, que se chama Hume e o Pensamento Político Moderno, Justiça, História e Política. Esse livro, então, apresentando rapidamente e já terminando aqui a minha fala para abrir para conversar com vocês, que é a conversa que interessa, né? Nesse livro eu trato dos escritos humianos sobre a justiça e tendo como objeto a reflexão política que nele se faz. E interessou-me situar o pensamento político de Hume no tabuleiro do pensamento político moderno. E eu encaro como uma peça nesse tabuleiro, uma espécie de saída nesse xadrez, né? Tem vários. Uma das questões é essa relação entre Estado e sociedade, que ele encaminha isso de uma maneira que me parecia interessante. Então, eu procurei ver como ele se ele se apropriou das linguagens políticas disponíveis do seu tempo, a linguagem justnaturalista, Grotius, Locke, mas eu construí também um Hume maquiaveliano, me aproveitando dos estudos do Frederick Whelan, que mostram que há maquiavelismo em Hume. Então, meu Hume tem lá uma parte que é o Hume maquiaveliano, e um Hume hobbesiano também, que dialoga com Hobbes, sobretudo na sua teoria do Estado. Então, passar aqui um pouco ao mapa da mina, como é que eu encaixei ele nesse tabuleiro. Ele parte de uma linguagem justnaturalista e injeta nela maquiavelismo, é a minha tese. Né? E eu penso que dá para resumir da seguinte maneira a relação do Hume com a escola justnaturalista. Grotius, Pufendorf e Locke fazem uma história legal da sociedade e da política, que tem como ponto de partida a noção de pessoa. A pessoa age, a pessoa jurídica agindo, fazendo contrato, constituindo propriedade, vai gerando efeitos jurídicos e movendo a história social enquanto uma história legal. E Hume, ao contrário, faz uma história social da lei e das instituições políticas. Ele parte da sociedade como um campo ainda não enquadrado normativamente e pensa a institucionalização, a produção da ordem legal institucional. E é nesse sentido que ele se aproxima para mim da temática maquiaveliana e hobbesiana, que é essa temática da institucionalização a partir de um campo que é inicialmente o da violência, o da guerra, da ausência de uma normatividade regulando as relações entre os homens. Né? Então, acho que é isso. Agora, essas anotações que eu tenho aqui são confusas, apenas aqui alguns parágrafos que eu selecionei para falar um pouquinho mais desse trabalho sobre o Hume, mas se for o caso, a gente conversa depois sobre isso. Né? Queria passar a palavra para vocês, para a gente conversar, ver o que disso que eu disse
ecoa aí para vocês, mas eu simplesmente procurei, então, descrever quais são os meus interesses e a minha pesquisa em torno dos temas da filosofia política moderna e explicar isso a partir do contexto e das referências que eu tinha encontrado aqui no Brasil, das referências locais. Né? Porque acho que realmente isso é uma questão que nós, no Brasil, e acredito que vocês também, e nós juntos, devemos nos dedicar a pensar cada vez mais, né? O nosso lugar de inscrição, o nosso lugar de fala, de por que esses temas nos interessam. Isso eu queria também escutar vocês sobre isso. Então, muito obrigada. Fico aberta aí para a conversa. Acho que falei muito mais do que 20 minutos, como previa inicialmente, mas enfim. Perfecto. Tony, ¿tomás vos la coordinación? Eu vou tentar Sí, descompartilhar por aqui a supuesto. tela. Así nos vas Eh, dando la palabra. bueno, muchas gracias, María Isabel. La verdad que, no sé, yo por lo menos tengo 15 millones de comentarios, preguntas. Todavía es como que los estoy ordenando, pero en principio te quería agradecer por, eh, por la Eu não conversación, por consigo el achar texto. mais a tela. Eu não consigo achar. Consegui. Eh, Así que nada, abrimos el diálogo para quienes quieran hablar, decir un comentario. Realmente como para, no sé, romper el hielo y evitar cualquier tipo de silencio incómodo a los cuales Julián y yo estamos totalmente desacostumbrados. Eh, y algo que por lo menos a mí ahora me está llamando mucho la atención y siempre fue como un tema de interrogación constante que tiene que ver con cómo abordamos nuestras lecturas. Eh, Creo que es un tema que no tiene fin, evidentemente, pero para traer un ejemplo no tan aislado, por lo menos para nosotros, el jueves, no me acuerdo si fue el jueves anterior, Gonza Richie Cernadas, que no está aquí presente, pero forma parte del grupo, eh, hizo una conferencia sobre la lectura de Toni Negri en Spinoza en relación al 2001 en Argentina y cómo él interpretaba, se posicionaba él mismo en esa lectura, en donde él se sentía de alguna forma que fue como su centro, su apertura hacia Spinoza, y cómo actualmente iba cambiando distintos virajes o movimientos conceptuales como para pensar Spinoza hoy, cuando un contexto totalmente diferente al que vivíamos en Argentina en el 2001, cómo posicionarlo hoy, fue muy gracioso porque eh, después, justo a los días hubo una especie de crisis, no tan crisis política en Argentina, un poco medio extraña, pero también, o sea, hay algo de la interrogación constante por la cual nosotros abordamos y vamos a los modernos. Eh, Hay algo de lo que vos dijiste, María Isabel, que tiene que ver con la precisión conceptual, o por lo menos esa sensación de extrañeza con respecto a ciertos conceptos, cierta forma de nombrar cosas que por lo menos ahora son nosotros como irrepresentables, cierta forma de darles nombre a ciertos problemas que quizá situarlos actualmente tiene que ver con una especie de reelaboración de cierto tipo de discusiones y marcos teóricos que en el momento en el que se estaban elaborando estas obras, que la mayoría son tratados cerrados, eh, obras muy completas, algo totalmente contrario a nuestra producción académica en general, ¿no? Que es tener que sacar un paper o cerrar un capítulo de un libro o hacer un montón de tipos de actividades que no son efectivamente hacer un tratado político.
y que incluso ahora alguien que haría un tratado político quedaría por fuera de todo tipo de ámbito académico. Eh, o en principio, ¿no? Tipo, entonces, eh, yo tipo, me preguntaba a mí mismo, o sea, me encanta este tipo de charlas porque son como espejos, ¿no? Tipo, uno eh, ve en los interrogantes del otro y en los problemas del otro los propios problemas que uno tiene en el momento en el que va a abordar textos. Y te quería preguntar, en primer lugar, eh, o sea, sobre todo en relación a Hume, ¿no? Porque para nosotros Hume, o por lo menos en mi experiencia de politólogo recién recibido, Hume es un autor que en principio no existe. O sea, o pasa para verlo en una contraposición con Descartes, para después pasar a Kant, y en un aspecto muy filosófico. Entonces, en ciencia política, en principio, no se lee un autor que podría ser tratado como un teórico político y que viene a discutir temas. Entonces, ese viraje en relación a Hume, me gustaría preguntártelo sobre todo con el contexto actual en el cual vos pensás Hume, porque no, nunca es inocente para mí el contexto en el que uno va al autor y llega a ese autor, ¿no? Tipo, ese autor efectivamente representa algo en lo cual puede explicar ciertos problemas actuales que vienen dados del momento reflexivo de tu contexto académico, actual, político en el cual uno se desarrolla. No sé si fue como demasiado abstracto, pero como para empezar a hablar, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Perdón, ahí Cecilia, Abdo y yo queríamos hacer unos comentarios, si se nos permite. Primero, muchas gracias a ustedes por haber organizado y a María Isabel por venir. La verdad es que estaba convocando a otras compañeras que todavía no se habían sumado, pero se están por sumar a la charla, y les decía que realmente, por lo menos para mí, fue reencontrarme en las razones por las cuales decidí hacer lo que hago a partir de su relato. Así que la verdad es, creo que es justo el tono de la conversación para los diálogos del Germani, que es esto lo que nos proponemos, que se entienda no solo entre nosotros, sino en una comunidad más amplia, por qué hacemos lo que hacemos, que incluso, al menos hablo esto a título personal, no sé qué pensarán otros compañeros, pero que incluso quienes trabajamos en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencia Política, a veces no les queda claro, digo, por qué leemos, a quiénes leemos, cómo los traemos y la relación con el contexto. Yo quería hacer dos comentarios que prometo van a ser breves y después dos preguntas. Una justamente relacionada al contexto, que me interesó muchísimo ver el proceso, digamos, de la transición brasileña a partir de la relación entre las lecturas de Hobbes, perdón, Rousseau primero y Hobbes luego, lo que introduce María Isabel, puesto que aquí en la Argentina pasó algo similar. Igual Ansaldi tiene un texto muy precioso que muchos hemos leído, muchas, que se llama Soñar con Rousseau y despertar con Hobbes, donde relata un poco, sí, es precioso, luego te lo paso si quieres, María Isabel, es un texto escrito en 85, o sea, bien la transición argentina 86, y donde plantea eso, es decir, soñamos con Rousseau, pero despertamos con Hobbes porque tenemos que construir un orden, ¿no? El debate de la construcción del orden fue muy importante. Bueno, aquí está presente Eugenia Matei, que además de maquiaveliana es discípula de Emilio de Hípola, ¿no? Y Emilio de Hípola, de esa generación de nuestros teóricos políticos y sociales de la transición, escribió mucho sobre la cuestión del problema de cómo crear un, entre comillas, buen orden, ¿no? Desde una generación que venía rechazando la idea de orden a plantear un orden democrático. Y ese texto de Ansaldi no tiene desperdicio, porque, bueno, de alguna manera empieza planteando estos dilemas que ustedes dijeron en Brasil, y enseguida me vino a la memoria. Y justamente en relación con lo que decía Tony y pensando en el 2001, así como Gonzalo relató el impacto, y Ceci lo sabe muy bien porque ella es parte de ese movimiento, que tuvieron las lecturas de Negri en los que éramos jóvenes estudiantes en 2001,
Por ejemplo, en mi caso debo decir que me pasó algo parecido a María Isabel, que en ese momento empezó más fuertemente mi interés por Hobbes. O sea, que fue ahí, ¿no? Donde empecé a preguntarme, bueno, justamente todos estamos hablando de esta cuestión de la multitud, pero ¿qué pasa con la estatalidad? ¿Qué pasa con la institucionalidad? Estamos frente a una crisis estatal. Digo, y que eso en 2001 fue una discusión interesante y que incluso por algunos momentos hasta sobrepasó las barreras de la academia, porque eran debates que aparecían a veces incluso hasta en pequeñas publicaciones de universitarios o a veces en algún medio periféricamente. Ese sería mi primer comentario. El segundo tiene que ver con las ideas fuera del lugar de Schwartz, que a mí me parece un texto hermoso y que creo que Elías Palti escribió hace unos años una reelaboración o una crítica. Y la verdad que, bueno, eso quería traerlo, ¿no? Y si alguno luego quiere ver las posiciones de Elías, porque él se centra en las lecturas del liberalismo, ¿no? Particularmente el liberalismo, cómo ingresa a América Latina y sobre todo el liberalismo decimonónico, ¿no? Bueno, es un tema que a mí también a título particular me interesa, pero bueno, que realmente creo que esas son cuestiones que tenemos que rediscutir, porque también hay una mirada sobre nuestro propio pensamiento político latinoamericano, donde siempre estamos, digamos, rastreando las influencias e incluso acusando de justamente de estar fuera de lugar y no reconocemos la singularidad de la apropiación, ¿no? Entonces me parece que haber traído este texto es muy importante y bueno, a mí en particular que me interesan y me han interesado las lecturas sobre el liberalismo y el republicanismo en el siglo XIX latinoamericano, es un dilema que se encuentra bastante y bueno, justamente de alguna forma, en mi caso me puse a trabajar a Tocqueville y su relación con el republicanismo y el liberalismo político argentino de ciertos sectores en el siglo XIX, y esa es una tensión permanente y a mí me parece que si bien me he nutrido mucho de esas interpretaciones, que a veces la historia intelectual ha tendido a encorsetarnos, porque nos impide a veces establecer estos diálogos más fluidos entre pasado y presente. Y dicho eso, yo tenía dos preguntas. La primera es la misma que dijo Tony, es decir, si luego querías contarnos un poco más cómo aparece Hume en esta constelación y su singularidad como pensador político. No estuvo en nuestro grupo, no sé si en el de modernidad, Hernán Borisonic escribió sobre Hume, si no me equivoco, La política y el dinero, algunas cuestiones en su primera Sí. etapa como investigador en CONICET. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que planteaste de las interrelaciones en Hobbes, ¿no? De la dimensión interrelacional de los cuerpos, porque justamente en este contexto a mí me está interesando el problema de la libertad. Y siento que incluso hay una mala interpretación del concepto de libertad negativa, porque se la lee desde una visión del aislamiento y no me parece que sería esa perspectiva. Entonces, si luego quieres contarnos un poco de eso, y ya me callo y agradezco muchísimo porque creo que es justamente el tipo de intervención que estábamos pensando para este foro. Ceci, ¿querés comentar algo? Creo que quedas vos. Ah, pensei que seria cortar. Bom, eu posso falar em portunhol, só como prática, porque adoro a língua. E foi bem interessante a sua fala, Maria Isabel, muito obrigada. Foi linda demais esse roteiro, pela sua própria vida e seus interesses, em conjunto com a, a história do Brasil, que é um pouco a nossa própria história também. E eu, nestes dias, tive que escrever um texto de homenagem a Horacio González e especificar no seu período de exílio no Brasil. E tive a oportunidade de revisar essa época das direitas já, da abertura democrática e os seus limites, que são bem claros, e como você bem dizia, o impacto continua ainda hoje desses limites. E
Bem, eu fiz um estágio com Marilena na USP durante o meu doutorado, que foi sobre Spinoza. E nesse texto de revisão sobre o período das direitas já, lembrei que também, bem, que Horácio escreveu sobre Rousseau, mas que também Eduardo Rinesi, que estudou a Hobbes com Renato Giannini Ribeiro, escreveu durante o período de transição democrática argentina um livro sobre Rousseau, bem nessas discussões russonianas brasileiras, não? Porque eu não... E essa é a minha primeira pergunta. Por que Rousseau na abertura democrática brasileira? Na Argentina foi importante, mas não sei bem, aí Gabriela sabe bem melhor que eu, do que eu. Não sei se foi tão determinante na Argentina na transição democrática, não? Mas na USP, sobretudo, acho que era bem leído e não sei bem por quê. Me lembro também do livro de José Guilherme Melchior, sobre a legitimidade em Rousseau. E a segunda pergunta era sobre o sublinhado latino-americano da teoria política, não? Porque nós tivemos no círculo assim, espinosista um debate que não sei se foi bem resolvido sobre o sublinhado latino-americano, se a gente devia impor essa perspectiva ou devia mais bem fazer um aporte não situacionado, não geograficamente determinado. E, por exemplo, a Marilena mesmo, acho que ela tem uma forma de ler que não necessariamente é do Brasil, não? Não é o Spinoza do Brasil, é Spinoza num sentido geral, universal. Claro que a Marilena é Brasil, mas para nós é ainda uma dúvida como fazer esse sublinhado latino-americano. Se eu devo... Desculpa, deixa eu fazer esse o que você disse? Sublinhado? Eu Como não entendi. subrayado, essa A sim, ênfase, influência, essa, claro. Ou seja, como ler Latinoamérica, desde Latinoamérica, esses autores, e que não seja o exotismo, não? Que não seja o agregado dos autores. Isso. Alguma observação? ¿Querés responder y después seguimos? Depois Así voltamos. como que lo vamos partiendo y haciendo el diálogo un poco más interseccional. Ok. Não sei se eu anotei tudo no final, a gente acaba se perdendo com tantas observações. Vou começar agora do final, porque ficou essa questão presente, que coloca a Cecília sobre o sublinhado, sobre fazer filosofia política latino-americana, brasileira. Isso também tem sido um problema e uma discussão muito grande entre nós. E até uma discussão que está sendo, acho que até ruim um pouco entre nós, porque aparece um pouco essa ideia de que estudar Spinoza, Hobbes, Rousseau, enfim, filosofia política moderna, é necessariamente fazer ideias fora do lugar, é necessariamente papaguear os europeus, e que então nós devemos fazer filosofia política brasileira ou africana, porque o Brasil é um país africano, então nós precisamos retomar a filosofia africana, etc. E eu resisto muito a
a esse movimento. Costumo sempre, não tenho ainda muita clareza de como me contrapor a essa ideia, mas eu acho que, claro, é muito interessante que nos nossos currículos entrem um pouco da filosofia que já foi feita no Brasil, ou mesmo de filosofia africana, oriental, tudo que for, a ameríndia, né? Hoje aqui tem um cruzamento, né? O Eduardo Viveiro de Castro está se tornando um cara famoso aí, fazendo a partir do Deleuze, vendo a filosofia ameríndia, uma filosofia da diferença na, entre os índios aqui brasileiros, americanos que ele estuda. Então, tudo isso é muito interessante. Quanto mais a gente ampliar o espectro, né? Do pensamento, daquilo que foi pensado, e quanto mais a gente trouxer outras formas de pensar para arejar as nossas formas de pensar. De certo modo, como eu disse, para mim, fazer filosofia política moderna é fazer isso já. É um pouco sair do nosso lugar, do nosso vocabulário habitual político e buscar um vocabulário parecido, mas ligeiramente diferente, que nos desloca em relação às nossas problemáticas. Isso que eu acho interessante na filosofia política moderna. Então, também, na ameríndia africana, qualquer deslocamento, eu acho que é bem-vindo. No entanto, eu não vejo com bons olhos, por exemplo, alguns colegas meus fazem isso. É quase como se nós tivéssemos que colocar a filosofia ameríndia no lugar desta filosofia tradicional que nós viemos estudando, porque ela mostrou que... Bom, o Brasil agora nós estamos num momento distópico, né? Um momento de destruição completa. A gente está vivendo um momento pior do que o da ditadura, eu acho. Pior. Porque é de destruição, de demolição de tudo, de tudo, de tudo. Está tudo despencando, caindo. É horrível viver isso. E espero que isso se reverta em breve, porque se não se reverter em breve, não vai sobrar nada. Né? Então, por conta desse movimento distópico, também se diz isso. Bom, tá vendo? Não adiantou nada. A gente está aqui pensando, não deu em nada, isso aqui não deu em nada, nós temos que buscar as nossas raízes, outras maneiras de pensar, o mundo está se acabando, questão ambiental também, enfim. Mas eu acho que não, eu acho que a gente tem que reforçar o nosso ouvido para a filosofia em geral, para a filosofia ocidental e a filosofia, em especial a filosofia política moderna, porque nós somos feitos disso. Nós não vamos entender o colonialismo e todos os problemas que a gente tem se nós não mergulharmos nesse pensamento que nos formou, que fez essa história. E que foi preponderante para o bem, para o mal, foi protagonista nessa história, em dar os caminhos. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma espécie de antropologia de nós mesmos. E isso passa por escavar o chamado pensamento ocidental que nos formou. Então, não existe pensamento democrático no Brasil sem as ideias liberais republicanas que foram importadas. Não dá para falar em democracia aqui sem essa importação. Então, o que nós temos que pensar é como ela foi feita, como essa importação foi feita, os problemas que ela traz, e, portanto, continuar visitando esses textos, esse vocabulário, esses problemas que nos formam. Né? Então, eu vejo com muita preocupação um movimento que é cada vez mais forte no Brasil, que é de trocar uma filosofia por outra. A chamada filosofia ocidental, que parece ter dado em nada, que é colonialista e só produziu coisas ruins, e o nosso momento distópico seria um fruto disso, e colocar no lugar filosofia africana, filosofia ameríndia. Eu acho que não tem que ser colocado no lugar, acho que tem que ser colocado ao lado. As coisas têm que conviver. E ainda acho que filosofia ameríndia, filosofia americana, filosofia oriental são outras maneiras de pensar. São outras que ajudam a gente a pensar, mas que não nos formaram, para o bem ou para o mal, infelizmente, mas elas não... do ponto de vista das instituições políticas e dos projetos políticos que estão em curso aqui no Brasil e na América Latina. Então, eu não acho que a gente tem que fazer filosofia política latino-americana ou brasileira.
Eu acho que a gente tem que fazer. O mundo é globalizado e nós fazemos pensamos de maneira globalizada. Ou, se você quiser, não é universal, porque, por outro lado, é uma maneira de pensar que tem um lugar de fala, como se costuma dizer agora. E acho importante a gente resgatar esse lugar, um pouco o que eu tentei fazer aqui conversando com vocês. É claro, quando eu comecei a estudar Hobbes, Rousseau, etc., simplesmente porque entrei na Universidade de São Paulo e isso era estudado lá. E eu era uma garota e você estuda o que as pessoas te apresentam, sem se perguntar por que a gente está lendo isso. Mas o fato é que o interesse se desperta e você acaba dedicando uma vida àquilo que foi te apresentado de maneira casual. Você podia ter largado e seguido em frente, mas não. Nós nos detivemos ali naqueles textos e eles ficaram lendo, relendo, nos interessando por eles, né? Então, um pouco, porque eles chegaram como ideias fora de lugar, eu acho que havia na USP, né, que foi formada nos anos 30, pela elite brasileira, com uma vontade de ser uma elite ilustrada, que conhecia os grandes temas discutidos na Europa, etc., né? Tem o livro também do professor Paulo Arantes, que é interessante sobre isso, que chama a USP, né, o Departamento Francês Ultramar, né? A gente quis reproduzir os métodos de leitura, as maneiras de pensar da França, porque a gente queria ser, a elite paulistana queria ser francesa naquela época. Então, isso tudo está presente, né? Mas não só, isso são, aliás, isso já somos nós, né? Já são as nossas elites pensando, querendo, projetando, fazendo, atuando, e nós estamos pensando todo esse material, todo esse arcabouço, ou esse arsenal conceitual, a partir dessa história local. Então, essa história local não significa não fazer filosofia de um ponto de vista em relação, né, de um ponto de vista global. Eu não digo universal, justamente aí eu posso cair já num outro tema, que é o do Hume. Por que o Hume me interessou? Porque a filosofia política brasileira, eu dou aula no Paraná, mas eu sou uspiana, né, de formação, como referência máxima. Ela, salvo a turma da Marilena, é muito kantiana hegeliana. Esse é o pensamento político brasileiro, digamos assim, uma carga normativa altíssima. Então, nós estamos pensando lá, muitos dos meus colegas, todo o arcabouço normativo que deve sustentar o Estado democrático de direito no Brasil, a partir de referências da teoria crítica, Habermas, Kant, são referências muito fortes no Brasil, né? E eu, sendo ali mais ligado ao grupo da Marilena, né, desconfiava desse excesso normativo dessa turma. Mas, como acho que Cecília mencionou, ou não sei quem mencionou, mas eu não queria deixar de lado os estudos spinozanos ou espinosistas, né, enfatizavam um pouco a contraparte institucional do meu ponto de vista. Era quase como se eu quisesse ligar essas duas turmas, né? Legal, tem lá a sociedade pulsante, fazendo a multidão, impulsionando, dando vida à política, etc. E tem a contraparte institucional normativa, e elas se encontram, elas se casam, elas estão em relação. Então, no meu contexto de formação, eu queria ligar essas duas turmas, que, aliás, eram muito inimigas na Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo era, quando eu fiz a graduação, um ambiente muito bélico, muito difícil de estar, né? E essa era uma disputa entre essas duas turmas, o pessoal do SEBRAP, que era essencialmente normativista, vamos dizer assim, grande referência era Kant, e do outro lado o pessoal da Marilena, que tinha o Spinoza, Maquiavel, né, como referências. E eu fiquei entre uma turma e outra. Eu, na verdade, não sou de nenhuma turma, um pouco das duas, põe um pé numa, põe um pé noutra, né? E o meu interesse por Hobbes e por Hume também tem a ver com a tentativa de fazer essa ponte, pensar os dois lados da coisa. A política não é só feita no gabinete do pensador, do filósofo político que idealiza um sistema normativo perfeitamente legítimo e funcional,
E não é também só aquilo, não é só a obra da multidão desenfreada, ela está entre essas duas coisas no meu entender, quer dizer, aquilo que a gente vai entendendo depois, que a gente envelhece, já tem cabelos brancos e vai vendo atrás o que foi te motivando. Então, o Hume me apareceu já na graduação como um filósofo não kantiano, como uma alternativa ao Kant, para pensar a questão da normatividade na estética, na moral e também na política. Então, eu sempre fiquei estudando ali um pouco o Hume, gostava, dava aula sobre o Hume, mas não propriamente o Hume filósofo político. O Hume da teoria do conhecimento, da teoria moral, me interessava muito aquele ensaio do padrão do gosto do Hume. Falei muito dele, publiquei sobre ele, pela maneira como ele pensava justamente a formação da normatividade social, quer dizer, a partir da sociedade, dos homens em relação, novamente o Hume me interessava por isso, quer dizer, o sujeito humeano é um sujeito em relação, trocas de opiniões, etc., de perspectivas, processos de simpatia, em que normas vão surgindo. Então, aí me chamou a atenção de um lado, né? O campo da moral propriamente dita, o campo epistêmico, moral e estético, que tinha um tipo de norma, e outra norma que eram as regras de justiça, as normas de justiça que o Hume qualifica como artificiais. E aí o meu ouvido robesiano ficava atento, né? O que é esse vocabulário do artifício aqui no Hume? E é robesiano, você não tira de nenhum outro ali na época. Né? Então, no livro do Hume, eu tenho um capítulo que é Hume e Hobbes. Tem Hume, Maquiavel, Hume, Hobbes, Hume, a tradição justnaturalista, Hume, Harrington. Estou nesse mapa. E o Hume e Hobbes me interessa esse vocabulário do artifício, né? Essa ideia de que as regras de justiça, que são aquelas, então, que formam o Estado, quer dizer, o Hume tem uma teoria do Estado que é uma teoria hobbesiana, porque ele pensa o Estado como um campo simbólico. É um campo simbólico, quer dizer, ali onde o que importa é o que eu estou falando para os outros e não mais as minhas paixões propriamente ditas, como eu estou me representando para os outros, né? Que é como eu entendo a instituição do Estado no Hobbes. Ela passa pela representação que cada agente faz de si mesmo no campo do Estado ou no campo jurídico. E me interessa o fato de que tanto no Hobbes quanto no Hume, essa representação ela está lá e ao mesmo tempo eu posso me desinvestir dela em qualquer momento. Eu saio fora, não quero mais essa conversa aí, tudo isso que a gente combinou, que a gente organizou, deixou de me interessar e eu vou formar com o meu grupo aqui, né, o PCC, o comando, e resistir, fazer qualquer outra coisa, porque esse estado não me interessa. Né? Então, essa temática robesiana está no Hume. E se a gente vê o Hume, filósofo político, quando a gente vai ler a história da Inglaterra. Aqui, os volumes da história da Inglaterra, aqui bem pertinho da minha mão. Né? Isso é fantástico. A história da Inglaterra é uma obra pouquíssimo lida, mas muito fértil do ponto de vista da filosofia política. Porque o Hume está contando a história de formação do Estado inglês, começando pela guerra, pela violência. Sobretudo o volume 1 da História da Inglaterra, eu acho que aqueles interessados no Hobbes vão, ao ler, se fartar ali, né, com o modo como o Hume vai mostrando, né, que da guerra, da violência, só que ele conta isso circunstanciado na história inglesa, que é o que eu acho também interessante em relação ao Hobbes. Né? Então, o Hume é um Hobbes que circunstanciado, ele próprio, que circunstancia o seu pensamento sobre o Estado, sobre a política, etc. É a história da Inglaterra que ele está falando. Né? E aí a gente pode pensar a história do Brasil, a história da Argentina, a história da Colômbia, etc. Também nesse processo de institucionalização. Então, ele me interessou por essa referência e pelo fato dele colocar o Hobbes na história. Ele é um hobbesiano, mas com história.
Então, em vez de ter o momento, né, agora nós fizemos o contrato e nós adentramos o espaço do direito, o Hume vai mostrando como isso é um processo de uma série de convenções que vão se somando, se estabilizando, retrocedendo e assim vai. E uma dessas instituições fundamentais é a Magna Carta, que tem um estatuto lá fundamental na história da Inglaterra. E aqui para o Brasil, para mim, é a Constituição de 88, né? Continua sendo, para mim, a nossa Magna Carta. E eu continuo me aferrando nela. E o Hume oferece uma série de argumentos para combater aqueles que dizem assim: ah, mas aquele acordo que fez a Constituição de 88 era um acordo espúrio, era a elite lá brasileira, de novo, não querendo resolver seus problemas, eram os militares, de novo, querendo entrar e meter o bedelho na política. O Hume, lá na História da Inglaterra, mostra que a Magna Carta foi feita assim, interesses, os barões que puseram a faca no pescoço do rei, defendiam seus interesses de classe naquele momento, mas que aos poucos aquilo foi fazendo sentido também para os comuns, que começaram a se proteger dos barões e do rei mediante a Magna Carta, e como aquele instituto foi então se oferecendo efetivamente como capaz de mediar as relações civis lá na Inglaterra. Então, isso que me interessou no Hume, né? Mas, então, para retomar um pouco, como vocês disseram, porque Hume era um autor que quase não existia, a gente passa batido, precursor acordou o Kant do sono dogmático, e daí vem o Kant, né? E eu não queria, eu queria voltar para antes eu queria ser pré-kantiana, né? E isso influência da Marilena, etc. Né? Queria pensar a política com outras referências, né? E justamente porque esse excesso de kantismo no Brasil, esse sim me parecia a ideia fora de lugar, inteiramente. Né? Me parecia, o que nós vamos fazer com tanto Kant aqui, gente? E essa guerra acontecendo aqui do lado, né? Vocês estão falando do quê? Né? Desse mundo de direitos, de autonomia e não sei o que isso nos serve? Se não é isso que acontece. Né? Então, esses outros autores me pareciam melhor. Então, o Hume primeiro era uma ferramenta anticantiana. E depois ele se juntou com Hobbes, nessa ideia do artifício institucional e da historicidade. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante também, por que eu acho que o Hume acabou sendo... Eu acho ele um instrumento melhor do que o Hobbes, ele acrescenta ao Hobbes, ele completa o Hobbes para mim, porque põe história e porque também coloca uma teoria da sociedade civil que não é só disruptiva, é também disruptiva, mas ela ele tem uma teoria da sociedade civil em que também acordos se formam, regras epistêmicas, morais, estéticas, se formam nesse campo da sociedade civil, oferecendo também a sociedade civil como um contraponto à instituição estatal. Então, o fato de que a sociedade civil não é inteiramente formada pelo Estado, ela é em parte formada pelo Estado e em parte ela também se opõe, dialoga e fomenta também o Estado. Então, isso que me interessou no Hume. E trata-se justamente também, como no caso do Hobbes, né, de trazer o Hume para o debate brasileiro, porque ele não está presente, quase não está presente no debate sobre filosofia política moderna. Por isso chama Hume e o pensamento político moderno. Quer dizer, a tese central é isso. Ele é um autor fundamental. Sem ele a gente não entende o mapa. Ele faz ligações aqui entre vários. Essa é a minha tese fundamental, né? Ele está ligando a escola justnaturalista com Maquiavel, com Hobbes, etc. E então ele faz uma síntese interessante dos problemas que estão ali presentes, né? Que mais? Ah, por que Rousseau, né? Por que o Rousseau era tão visitado? Se a gente for ver os textos do Bento e do Salinas sobre o Rousseau brasileiro é um Rousseau bem pouco idealista. É um Rousseau quase que hobbesiano. Quer dizer, é um Rousseau que se depara com uma realidade... É o Rousseau das dificuldades da implantação do contrato social.
não é propriamente o Rousseau do contrato social. É o Rousseau, o Bento fala, a retórica do Rousseau, é o Rousseau que está usando a linguagem para mover os agentes num sentido ou no outro, né? Quer dizer, é um Rousseau encarnado, né? Que nasceu aqui no Brasil, que interessou os brasileiros, né? Mas, da minha perspectiva hobbesiana, ainda assim, um pouco, uma carga normativa um pouco alta, né? Mas, enfim, acho que o Rousseau interessou por conta das contradições mesmo, dos paradoxos do contrato, né? O livro do Salinas lida diretamente com esses paradoxos, com a dificuldade, né? Aí depois tem uma leitura mais kantiana também, do Milton e outros que vão dizer o contrato social é uma medida ideal que serve como ponto de partida para a gente ir modificando a sociedade. Tem esse Rousseau aqui também, mas o Rousseau do Bento e do Salinas não é isso. É um Rousseau realmente de carne e osso ali, preocupado com e formado. O Rousseau do Bento é um Rousseau relacional, como depois é o meu Hobbes, inspira também a minha leitura do Hobbes. Só que permanece o fato de que eu acho que isso não dá para ser transposto quando a referência é o Rousseau, né? Que para ele direito e poder estão separados. Onde são relações de poder, não tem mais o direito. Onde tem o direito, não são relações de poder. E aí, para mim, complica, eu acho complicado como instrumento conceitual. Que mais? Gabriela, né? Gabriela, Gabriela, você mencionou essa ideia. Nós continuamos sempre lidando com as ideias fora de lugar, né? Eu tendo a pensar o seguinte, que essas são as nossas ideias no lugar, quer dizer, que esse tema é de fato constitutivo nosso. Não vai ter um momento em que a gente vai dizer, agora ele está superado, porque nós somos frutos de uma ideia fora de lugar, que pegou um navio, desembarcou aqui e fez o que fez. Não tem como a gente escapar dessa temática, né? Eu acho que a gente não deveria, também um pouco respondendo à questão né, fazer filosofia latino-americana, etc., lidar com isso como constitutivo do nosso pensamento. Passo a palavra a vocês. Não sei se deixei, acho que deixei algo sem. Aliás, alguém falou do Tocqueville, né, Gabriela? Também é um autor que me interessa muitíssimo, nessa mesma linha, né? Tocqueville como... Eu vejo o Tocqueville como um continuador do Hume nesse sentido. Né? Quer dizer, alguém que parte, quer dizer, ele vai pensar a democracia como absolutamente algo contingente, quer dizer, que não tem uma armadura normativa que a explica, aconteceu assim, ela é contingente na história, mas ao mesmo tempo engendradora de normas e de princípios que passam a organizar a vida política. Diego creo que tenía una pregunta o había alzado la mano, me parece. Bueno, buenos días, María Isabel, un placer escucharte finalmente. Me sumo a... O sea, lo primero que quiero hacer es hacer explícito lo que ponía Cecilia en el chat, que por ahí estabas contestando y no le prestaste atención muy probablemente, que sería buenísimo coordinar y ver cómo podemos hacer para traducir este texto que nos estás hablando de Hume, que nos estás presentando, traducirlo al castellano, porque creo que tiene que ver con algo que vos venís diciendo y que a nosotros nos preocupa mucho, y por eso también la pregunta que te hacías, Cecilia, que es poner a disposición de estudiantes de las universidades en las que ejercemos la docencia estas otras lecturas posibles de autores clásicos que los sacan de matrices de interpretación de otros tiempos, también de otros lugares, desde otras historias, con otros interrogantes que son muy válidas, pero que por ahí nos son también un poco lejanas, porque yo también me pregunto si no es que
los que están fuera del lugar son solo Hobbes, Rousseau, Maquiavelo, o también las lecturas prestadas que agarramos de esos autores y decimos, bueno, por ahí el problema no es solo Maquiavelo, sino también Lefort, no solamente Hobbes, sino también Schmitt. Entonces, por ahí, o sea, podemos volver a Hobbes sin tener que pasar por Schmitt y por Strauss, y podemos llegar a Hobbes de otro lugar y encontrar por ahí otras cosas. Y entonces, trabajos como el tuyo son necesarios porque después nos pasa que vamos a dar clases, queremos presentar otras lecturas, otras formas de aproximación a los clásicos, y no hay bibliografía secundaria que también ayude a construir esos, a funcionar como puertas de entrada a estos textos. Luego te escuchaba decir por qué estudiabas eso y era por qué estudiabas a Hobbes o por qué te había interesado, porque era lo que se estudiaba. Y me acuerdo que cuando hice el plan de tesis doctoral, lo hice sobre Hobbes y Locke porque estaba haciendo un curso sobre eso y necesitaba la firma de una profesora para presentar la beca y yo me dejó hacerlo de eso y lo escribí de eso. O sea, y no llegué a interrogarme sobre el tema de la resistencia, el materialismo en Hobbes, a pensar, sino muchísimo tiempo después, una vez que luego de terminar la tesis doctoral y demás, pude como ir encontrando pequeños vestigios de una otra lectura. Por lo cual, o sea, insisto mucho en que sería muy bueno para el intercambio de academias y para habilitar estas otras lecturas que en la medida que podamos, poder contribuir a una traducción al castellano. Sé que los entusiastas de Tony y Julián seguro que nos van que los van a ayudar. Y en este marco de comentarios, una pregunta concreta sobre Hobbes. Yo creo que uno de los problemas que tenemos al leer a Hobbes es Hobbes tiene una historia incluso de presencia en Latinoamérica. Hayek dice, a propósito de Pinochet, es el Leviatán que tenía que venir a poner orden en el estado de naturaleza del Chile socialista, ¿no? O sea, tenemos que hacernos cargo también de que tiene esa historia. Y creo que una de las cosas como más complicadas que hay para poder usar a Hobbes para pensar también en nuestras historias es deshacernos de esa imagen del orden como la ausencia del conflicto, como que el orden es la quietud. El orden que piensa Hobbes es lo quieto, lo estable, la despolitización del otro, o sea, la ruptura de la relación, la finalización del conflicto. Y que si nos deshacemos de ese tipo de lecturas y vamos al texto, o sea, podemos encontrar en Hobbes, en el Leviatán, en el Tratado sobre el Cuerpo, en el Tratado sobre el Hombre, una conceptualización del orden en otra clave que no choca tanto de frente con nuestra propia historia. Entonces podemos también, o sea, nosotros reivindicar, por ejemplo, un orden provisto por un líder popular que en vez de despolitizar, politiza. Pero para eso tenemos que deshacernos de esas trabas de lecturas prestadas, de esas hermenéuticas que pueden haber sido muy válidas y tienen su historia y su explicación situada, pero que por ahí ya no es más la nuestra y que en estos niveles como el que vos recorres podemos, o sea, traer a los autores modernos en un sentido más productivo para nuestro presente. No, ese era el comentario, pregunta. Euge también tenía un comentario. Sí, algo muy chiquito. Primero, te agradezco, María Isabel. Me pareció súper estimulante tu intervención y sobre todo me generó mucha inquietud, bueno, por una cosa de vicio de mi investigación, sobre todo la referencia que haces a Maquiavelo, que es muy sugerente porque la influencia lefortiana en Brasil, atrás de Newton, bueno, Cardoso, también nosotros la vivimos, sobre todo, bueno, con nuestras profesoras, profesores, en este caso particular con Claudia Gil. Y siempre a mí me pareció muy sintomático eso, porque, por ejemplo, en Italia no se trabaja para nada Lefort, la influencia del pensamiento lefortiano en relación específica con Maquiavelo, ¿no? De hecho, no se lo conoce, creo que no hay traducciones del texto de la obra de Lefort en italiano y sí está en castellano, ¿no? Entonces, eso me pareció como bastante sintomático y sobre todo hay una inquietud que siempre me generó específicamente en el pensamiento de Lefort, sobre todo para pensar a Maquiavelo para pensar en torno a las proyecciones de cómo se entiende la democracia, ¿no? Porque
en varios profesores y profesores hay una impronta muy fuerte de la democracia lefortiana, maquiaveliana, ¿no? Y sus derivas contemporáneas, que me parece que esa apropiación también tiene sus tensiones, sobre todo cuando a mí pasó de ir a conferencias de Lefort sobre América Latina, que son muy críticas. Él lo que hace es retomar a Maquiavelo, pero para hacer una crítica a los populismos de América Latina. O sea, es otra apropiación que hace de Maquiavelo y que también tiene derivas en el espacio intelectual y en el espacio político de la tensión que puede haber entre república y liderazgo, ¿no? Entonces, me parece como interesante, como también, no sé, os puede Entre parecer muy... República República y no liderazgos políticos. Como que hay ¿eh? liderazgos políticos, liderazgo, leadership. Ah, ok. Entonces, como Ujú, me parece que hay una influencia muy fuerte de Fortiana, pero sobre todo también para descartar otra lectura de Maquiavelo, ¿no? Que por sí. ahí otras lecturas sí rescatan de eso. Entonces, quería saber si en Brasil, o sea, también ven esas tensiones en el propio pensamiento de Lefort, o hay una cosa de comprar el paquete cerrado, de tomar, por ejemplo, el texto canónico de él sobre la obra de Maquiavelo y no tomar las conferencias, que son muy críticas, de hecho, porque tiene una lectura europeizada de la historia de América Latina, ¿no? Y es bastante problemático eso, porque después se ven las Ujú, aulas y demás. ujú. Tenemos un comentario más ahora por parte de Juli y Diego creo que también volvió a levantar la mano. Entonces, Una cosa muy cortita para comentar lo que dice Euge. El problema a veces es que nos compramos las narraciones europeas de la historia latinoamericana. No solamente leemos autores europeos, sino que les creemos también la narración de nuestra propia historia. Y ese es uno de los principales problemas. Una pregunta súper concreta. Eh, María Isabel, ¿cómo ve la relación entre violencia y política? Eh, de la lectura que propone de Potente y Potestas, para mí realmente es estimulante. También que dentro de las posturas latinoamericanas es algo que no es muy trabajado y María Isabel ya lleva un buen tiempo desarrollando la idea. Y la pregunta que tengo es, María Isabel, ¿cómo entiende esa relación entre violencia y política? Partiendo de este vínculo en que todos los cuerpos al interior del Estado están en constante movimiento en constante enfrentamiento, además de las formas de articulación posibles que se puedan dar. Y cómo sería esa relación entre violencia y formas de construcción de institucionalidad. También pensando como todo esto que hablamos de la situación latinoamericana actual. Hay toda una violencia institucional, pero al mismo tiempo tenemos que vernos obligados a pensar cómo se construye después de o cómo se construye con, que es tremendamente complejo y complicado construir con violencia. eh, un último comentario eh, que quería hacer Sabri. Eh, Gracias, Tony. Muy cortito y para no sacar mucho del tema que acaba de sacar Julián. Gracias, María Isabel. Perdón que te mandé un mensaje privado. No sé usar bien esta plataforma. Escribí y le escribí un mensaje a ella en vez de mandar a todos y después me di cuenta. Qué vergüenza. Solo quería decir que me pareció súper estimulante tu intervención. Justo ayer estaba conversando con otro colega brasileño, Francisco Berardi Boca, no sé si lo conoces, y hablábamos de esto mismo, de Rousseau y Hobbes en la filosofía brasileña, y lo que pensaba, dos cosas simplemente, dos enseñanzas, digamos, que me llevo de tu intervención. Una, una una cosa muy importante que tenemos que hacer cuando damos nuestras clases de teoría política, ¿no? Poder explicarle a nuestros estudiantes que esto les sirve no solo para conocer el pensamiento de un autor, sino que es una caja de herramientas para pensar la historia de nuestros países y nuestros problemas políticos actuales, ¿no? Que muchas veces cuesta hacer ver esa posibilidad, ¿no? Como que les parece que les traemos un pensamiento de hace siglos y que los retira, digamos, de su métier o de lo que están estudiando, que es algo
de utilería para trabajar en la actualidad, ¿no? Y en cambio hay muchísimo ahí, y vos lo mostraste muy bien haciendo este recorrido por cómo tu propia biografía intelectual, digamos, te fue llevando por los distintos contextos de tu país y fuiste echando mano de los distintos autores. Eso por un lado, y por el otro pensaba en lo que decía Euge, bueno, de la lectura de Lefort acá y allá, pensaba que tanto más interesante sería quizás poder intercambiar nuestras lecturas, ¿no? Y nosotros leer cómo los brasileños y brasileñas leen a Maquiavelo, a Hobbes, a Hume, etcétera, y ustedes cómo los leemos nosotros y cómo nuestros colegas chilenos, uruguayos, etcétera, ¿no? Como hacer una red de comentaristas y de lecturas más latinoamericanas, y que quizás esa podría ser una vía para pensar una filosofía política latinoamericana, como preguntaba Ceci, ¿no? Esa reflexión compartir. Muchísimas gracias. Então, agora, mais alguma? Sabrina, eu acho essa proposta muito interessante, da gente talvez me disponho a ajudar, a organizar, a chamar as pessoas e compreender as interpretações que já foram produzidas aqui, desses autores clássicos, um pouco na linha do que disse o Diego, né? Não é só que a gente importa os autores clássicos, mas a gente importa as interpretações. É o caso do Lefort, né? Que veio um pacotinho Maquiavel interpretado pelo Lefort, que chegou aqui até nós, né? E claro, Lefort não conhece bem a nossa realidade, embora tenha tido contato com ela, né? Teve no Brasil, enfim, tem muitos contatos, mas somos nós. Essa história, quem sabe, né? Quem viveu que sabe, né? Então, é preciso não só importar essas interpretações. Isso eu acho que é o grande desafio. Os autores clássicos, eles são clássicos, eles estão aí para pensar a modernidade política para qualquer um. As interpretações, que eu acho que elas têm que ser cada vez mais locais, né? No sentido que a gente já conversou, né? Não é fazer, claro, dialogando com outras interpretações, mas trazendo um pouco um tipo de inquietação e de olhar que é mais particular nosso. Eu gosto muito dessa expressão que você usou, Sabrina, caixa de ferramentas. Eu acho que é isso. O que a gente encontra nesses autores modernos é uma caixa de ferramentas, e muito precisa, e ao mesmo tempo, como eu disse, um pouco dissonante para nós. Então, isso move o pensamento de uma maneira interessante. Né? E acho que se a gente conseguir organizar alguma coisa, se conhecer melhor, eu confesso que eu conheço pouquíssimo o que foi produzido aí entre vocês com relação à filosofia política moderna. Eu acho que isso isso é urgente, nós temos que nos conhecer e fazer e trocar isso de uma maneira mais sistemática, organizar talvez encontros sobre isso, né? Interpretação de Hobbes no Brasil, interpretação de Hobbes na Argentina, no Chile, etc. E desses autores clássicos, se a gente pudesse avançar uma agenda nesse sentido, eu acho que seria muito, muito interessante, né? Sobre o Lefort, então, né? De fato, veio um pacotinho, né? O Lefort e a interpretação dele, e o que aparece aqui, né? A partir da leitura do Lefort, um Maquiavel, sobretudo, republicano. Né? E a grande referência sendo mais os discursos sobre a primeira década de Tito Livio do que propriamente o Príncipe. Né? E eu acho particularmente o Príncipe e a teoria da autoridade que está lá presente, do poder e da autoridade, uma coisa fantástica. Eu própria apenas não tenho nada escrito sobre isso, apenas uso muito em sala de aula, trabalho com os estudantes, mas não tenho uma produção em torno disso, mas que seria o Maquiavel do Príncipe e a teoria da autoridade que está lá, né? Talvez mais próxima de nós, para pensar a questão do populismo, dos líderes populistas, que é uma questão presente entre nós. Né? E talvez esse Maquiavel do Príncipe fosse mais profícuo do que propriamente o Maquiavel republicano, e justamente a passagem, né, do poder do príncipe para a república, né,
talvez pudesse nos interessar mais. Mas, de fato, aqui no Brasil não foi, isso não esteve na tônica das leituras maquiavelianas. Mas eu acho que a gente pode começar a introduzir. Talvez não tinha pensado nisso por essa excessiva referência do Lefort, embora o próprio Lefort ofereça traços na leitura que ele faz do Príncipe para essa, digamos, para uma investigação sobre a questão das lideranças políticas, das lideranças populares, né? De como isso se forma, né? O Hume oferece também muitos. O meu Hume é um Hume que busca em Maquiavel, sobretudo, uma teoria da autoridade, que eu acho que está presente lá na história da Inglaterra. Ou seja, que as instituições não se fazem de maneira tão impessoal, que tem lá o rei, não sei das quantas, que de carne e osso, que mobiliza os afetos de uma certa maneira e que isso cria institucionalidade, né? Está no Maquiavel, está no Hume, está menos no Hobbes, porque ele pensou de maneira mais abstrata, né, esse arcabouço jurídico que, e agora vindo ao comentário do Diego, acho justamente o que é interessante no Hobbes, né, é que todo esse arcabouço jurídico institucional convive com o conflito, com a guerra e, tocando agora na questão do Julian, com a violência. Não são coisas apartadas, elas estão sobrepostas no Hobbes, um campo e outro. E eles estão o tempo todo em tensão. E se a gente olhar para o Hobbes menos... eu tenho uma orientanda trabalhando com isso agora, com Hobbes teórico do governo, não só do Estado. Isto é, que a temática do governo está lá presente. A temática do governo é justamente saber como essas duas instâncias se acomodam, sem, no entanto, jamais desfazer a atenção. Hobbes é um filósofo da guerra. Ele não, se você for ver o Leviatã, que é a sua obra final, essa temática cresce lá dentro, né? Ou seja, da possibilidade sempre presente da dissolução do Estado, da sedição, da resistência, da violência do Estado que pode se tornar violento e dos súditos que podem responder ao Estado com violência, isto é, se colocando fora do campo institucional que ele representa. Eu trabalho isso a partir dessa noção de representação, porque a representação é como se cada cidadão tivesse representado no Estado, mas ele continua sendo. O que está representado? Ele enquanto um corpo, sujeito de paixões e submetido às relações entre corpos e as relações passionais. E ele continua lá presente, enquanto instância representada. A representação não é só o Estado que representa a multidão, mas cada súdito representa a si mesmo nesse teatro que é o Estado. E ele permanece, portanto, com a sua dupla face. A representação é isso, as duas coisas estão lá. Ele permanece sendo um corpo em choque com outros corpos, né? E um choque que pode ser violento, como nós sabemos, né? E experimentamos. E acho que daí o caso do Brasil, da Colômbia, talvez seja mais forte do que na Argentina. Quer dizer, essa violência que está muito presente, violência do Estado e violência contra o Estado também, né? Das facções que se formam e ganham uma autonomia e uma capacidade de fazer frente ao Estado e de, possivelmente, dissolvê-lo, né? Eu não tenho uma resposta inteira para você, Julian, mas o que eu diria é isso, que o que interessa no Hobbes é que essas coisas convivem. Ou seja, a violência faz parte da política. Eu entendo que um grupo no Brasil, na como se organizar contra o Estado, inclusive de uma perspectiva hobbesiana, mais do que justificado. E, independente, não é nem uma questão de justificação, no caso do Hobbes, é fato, Isto é, são grupos que não estão interessados no que o Estado pode oferecer para eles, simplesmente porque o Estado não oferece nada para eles. Oferece a morte.
O Estado brasileiro é um Estado que mata sistematicamente a população negra. E isso é um tema que agora nós pensamos aqui para superar o bolsonarismo, tem que entrar na nossa agenda como primeiro tema. Essa questão da desmilitarização da nossa polícia e a questão do racismo estrutural no Brasil e do fato que o Estado opera como um agente de exterminação a partir de uma perspectiva racista. Isso está no centro, isso faz o Brasil, isso é o coração do Brasil. Né? E isso tem que entrar na nossa agenda. E tem que entrar na nossa agenda justamente não só como uma coisa, ai, que horror, isso precisa ser entendido, ouvido, escutado, isto é, que essa violência diz coisas sobre o Estado brasileiro e sobre a política. Né? Ela não é algo a ser expurgada, porque ela produz também resultados políticos. Né? É o fato. Quer dizer, então, eu acho que isso está lá no Hobbes, quer dizer, a resistência que o corpo pode oferecer enquanto fato passional contra a estrutura jurídica do Estado é algo que permanece, que convive com a estrutura jurídica e institucional do Estado. E isso é o que nós sabemos, experimentamos aqui. E eu acho que o Hobbes ajuda justamente a não expurgar a violência da política, entender que ela faz parte. Resistência é violência para o Hobbes, porque não tenho como resistir apenas afirmando o meu direito. Eu resisto contra o Estado. Contra o Estado como um todo, com tudo que ele vem. Né? Ele é toda uma totalidade institucional, jurídica, um sistema que aquele que resiste, do qual daquele que resiste se retira para se opor como? Factualmente por meio da violência. E eu acho que ela faz parte. Ela não é algo a ser expurgada. Né? É claro que o Estado deve procurar mitigá-la e torná-la. Né? Sua função é superar o estado de guerra, mas sabendo que a presença da guerra, o fato da guerra, é aquilo que impulsiona e obriga o Estado a fazer o seu trabalho, a reorganizar a guerra, mas sem expurgá-la inteiramente. Por isso que o Hobbes me parece, justamente por essa presença da violência, mais interessante do que o Rousseau, Kant, etc., que sempre opõem esses campos. Onde há direito, não há violência. O que o Hobbes diz? Há direito e violência convivendo, com intenção, o tempo todo. E eu acho que isso fala de nós, né? Fala de nós de uma maneira... Fala dos europeus também, mas eles aí não têm tanto ouvido para isso. E a gente não tem como não ter ouvido para isso, porque isso é o nosso cotidiano. O cara é baleado aqui na esquina. Eu estou vendo isso o tempo todo. E esse cara não é o imigrante, não, é o cidadão brasileiro. Então fica muito claro como essas coisas estão tão interpenetradas para nós. Né? E o Hobbes pensou isso. Então, acho que isso é um exemplo, né, esse tema da violência, como um certo ouvido, uma certa circunstância nossa política nos permite olhar para essa caixa de ferramentas que a filosofia política moderna nos oferece a partir de perspectivas um pouco diferentes de certas leituras consagradas, de certas leituras canônicas, que simplesmente a gente costuma importar. E para finalizar, queria frisar isso, acho que o nosso grande ponto é produzir interpretações dissonantes, diferentes, né? Fazer essas obras trabalharem de novo, né? Para nos dizerem novas coisas. E aí eu acho que a gente já começa a criar um caldo nosso, latino-americano, e se a gente puder trocar figurinha, melhor ainda, né? Nós vamos só fortalecer esse caldo. Nós podemos trazer uma contribuição e nos sentir melhores conosco, né? Encontrar um pouco o nosso lugar de fala. Era isso Bueno, que eu tinha. estando sobre la hora, É. nada, te quería agradecer, María Isabel. Juli, justo tuve problemas de conexión, entonces no puede despedirse, pero
nada, parte de este diálogo también es que queden cosas abiertas, sobre todo nos llevamos, creo que una actividad súper fructífera para todos en general. Por lo tanto, nada, más que agradecer y... Ah, Gaby insiste con la traducción del libro de Hume, lo cual podemos Sí, ir sí. charlándolo con como proyecto futuro, digo, a todos nos Sí, interesa. totalmente, porque hay un fondito ahí que estamos peleando, así que también sería muy importante, porque creo que lo que planteó Sabri retomó María Isabel y dijo Ceci, es el momento, tenemos, lo viene diciendo Diego, hay que tomar la palabra, hay interpretaciones muy valiosas que se están produciendo en América Latina y tenemos que dialogar más entre nosotros sin negar que estos mediadores existen, pero quizás esto, ¿no? Que no tengan tanta centralidad, que muchas veces terminamos discutiendo las lecturas maquiavelianas de Lefort, por ejemplo, en algunas reuniones, las lecturas jovesianas de Schmitt, bueno, que empecemos a discutir también nuestras propias lecturas, ¿no? Y la verdad que en mi caso, como me tocó un poco con Ceci coordinar este grupo, que también se sumaron alumnos más jóvenes ahora, que es muy interesante, luego les preguntaremos su perspectiva, porque son estudiantes de grado, lo cual su mirada también es importante para nosotros, para saber si estamos hablando de cosas que lo motivan. Bueno, nada, me parece que los felicito a los organizadores y especialmente porque interpretaste la búsqueda de ellos, porque estos diálogos es esto, empezar a pensar de lo que hacemos y que sea comprensible más allá de nuestros núcleos inmediatos de pertenencia y queda la promesa tanto de la traducción de nuestra parte como, bueno, la red, Sabri, es muy activa en ese tipo de cosas, así que podríamos empezar a hacer un cruce, digo, y sería importante que instalemos esto, porque ¿cómo puede ser que no podamos acceder a libros de Brasil y estemos traduciendo todo el tiempo de Francia? O sea, esas cosas tienen que un poquito empezar a cambiar. Nada, solo quería decir esto en pos de que como con Ceci nos tocaba coordinar el grupo, nada, y agradezco muchísimo, me voy con mucha alegría y con ganas de pensar, porque está bueno también reencontrarse con los motivos por los cuales uno hace lo que hace, ¿no? Que son Solo una importantes cosita. también. Podemos dejar, entre tanto, la traducción que por capítulo se puede hacer sin problemas. O sea, se puede dejar el libro en portugués mismo en la biblioteca. Porque yo dejé, por ejemplo, los libros de Yara Frateschi en su momento eh, en la biblioteca de Puan incluso. O sea, eso se puede hacer directamente en portugués, ¿no? Si Totalmente, en la está en biblioteca papel, del incluso en instituto PDF ahora es más también. fácil. Claro, en el del instituto, pero sí se podría como para las materias, lo que sea, traducir por capítulos, al menos. O livro sobre o Hume ele está no Prelo. Eu acabei de enviar para a editora e ele vai demorar ainda um pouco para sair. Tem todo o processo de edição. O do Hobbes, se vocês me passarem o endereço, eu tenho aqui vários em casa, encalhados, e eu posso Excelente. mandar para vocês colocarem aí nas bibliotecas de vocês, seria bem, bem legal. Hacemos intercambio, podemos mandar Hobbes el Sí, hereje sí, para perdón. allá. E vocês Claro. mandam para cá. Eu acho que eu li uns artigos do Diego sobre Hobbes, mas gostaria também de conheço algumas coisas, o Madames, enfim, Ezequiel Olaço, mas as publicações mais recentes, eu também nem conheço mais da Europa, porque faz tempo que eu não mexo com Hobbes propriamente, mas tenho alguns estudantes aqui trabalhando agora, tem saído alguns trabalhos que estão se desenhando bem interessantes sobre Hobbes, e seria muito legal se nós mantivéssemos esse contato, chamar vocês também para conversar no nosso grupo. Aliás, sobre essa temática que vocês chamam aqui, por que fazemos o que fazemos? Por que estudamos o que estudamos? Né? Eu acho que isso é uma linha que pode ser muito frutífera. Eu queria manter o contato com vocês, continuar essa troca. E agradeço, então, muito, muito, muito a oportunidade para começar, né? Estamos só no começo dessa troca, que acho que só vai trazer bons frutos. Bueno, muchas gracias María Isabel, muchas gracias a todos los presentes. Eh, Creo que cerrando la reunión ya estaría. Javi no me dio más instrucciones, así que nada. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias María Isabel. Un abrazo, buena semana. Chao.